papel do conselho, eu acho que o Nabil falou aqui uma coisa muito importante, que é essa possibilidade do conselho ser um articulador de outros conselhos. Eu acho que esse pode ser um papel desse conselho, porque a gente discute nos outros espaços as políticas temáticas, só que muitas vezes a gente tem dificuldade de trazê-las para o território. E esse conselho, eu acho que um dos papéis mais fundamentais dele vai ser justamente isso, de pensar o território, articulando todas as políticas temáticas. Também, uma coisa que acontece muito é assim, o conselho lá de meio ambiente, ele discute algumas questões, o conselho de habitação discute outras, e ali ele faz decisões que às vezes se sobrepõem, se contrariam, e esse espaço pode ser também um espaço de troca para esses conselhos saberem o que os outros conselhos estão pensando. Em relação ao passe livre no dia da eleição, eu acho que é no sentido de fazer com que mais pessoas participem, né? Inclusive a opção pelo TRE também foi uma opção nesse sentido, de que o TRE vai colocar 10 mil urnas para ter a votação, então vai ser uma eleição extremamente descentralizada, e para fazer isso a gente precisa de uma estrutura como o TRE, para fazer uma eleição em que a pessoa que mora longe, ela consiga chegar no seu ponto de votação, né? Mais um problema técnico que a gente teve que enfrentar aí. O TRE entrou com muita ajuda nisso, né? Dessas 10 mil urnas. Quantas urnas tem numa eleição normal? 10 mil, exatamente o mesmo número. Vão ser em todos os lugares de votação. Então, a questão é que a gente está vendo se as escolas são adequadas, porque as escolas, na eleição normal, tem escolas estaduais, escolas privadas, e aí a gente tem que conversar com o governo do estado, com essas instituições privadas, se elas vão disponibilizar esse espaço. Né? E aí, se não forem, vai ser num equipamento municipal próximo ao local de votação que a pessoa já vota. Mas também, quem define isso? O TRE ou a Comissão Eleitoral? A Comissão Eleitoral está discutindo isso. Quem define isso, quem define se vai liberar a escola estadual é o governo do estado. Não, isso daí tudo bem, perfeito. Daí sua colocação foi válida. Sim. O equipamento municipal, quem define? É a Comissão Eleitoral. Qual vai ser o equipamento municipal usado? É a Comissão Eleitoral, ajuda a definir. É um problema de estrutura, né? Quando você vai usar um equipamento municipal, você tem que ver se também o equipamento pode ser cedido para aquilo, né? Então essa é a dimensão técnica, né? Que não é simples. Mas só para também, né? Sim, na sua prefeitura também pode ter votação, sim. A prefeitura já escolheu as escolas. Sim, a gente pediu para as subprefeituras mandarem opções de escolas que tinham ali para poder ser a votação. Gente, não tem cabimento. Em relação à importância da participação. Ficar restrita a prefeitura. Não vai. Não, a intenção não. Eu tô falando assim, para fazer acontecer, entendeu? É uma possibilidade. Isso não vai fluir, porque se a escola estadual não permitir, a gente quer garantir que a pessoa tenha um local de votação próximo. Do lugar que ela já está acostumada a votar. E aí sim a prefeitura entraria com outro equipamento. É para facilitar ao máximo as pessoas a votarem, já nos lugares que elas estão acostumadas, que é perto da casa delas. Eu acho que o João Pedro falou aí, reforçou a ideia de como é importante a gente participar, a gente se mobilizar e a gente estar organizado para garantir que os espaços e as políticas que a gente conquista continuem independente de um partido ou de outro. Eu acho que a experiência aí do Conselho de Saúde, ela demonstra isso. Em relação aos outros conselhos, que ele falou de conselheiro de outro conselho não poder ser candidato, eu não sei onde que ele viu isso, onde estava isso, isso nunca esteve em nenhum decreto. Não esteve. Comentaram, mas nunca esteve, tá? O prefeito, ele vai explicar. Tá. Mas isso não, pessoas de outros conselhos podem se candidatar, é extremamente válido que elas se candidatem para fazer essa articulação entre os diversos conselhos existentes. Eu acho que para... tem as outras aqui. Em relação à estrutura que o Fidel levantou, além dessa estrutura aí que o Pivato falou, de uma sala na subprefeitura, tá? A gente tem um orçamento da Secretaria de Relações Governamentais, que a gente já está colocando aí
na lei do ano que vem, previsto para pensar a estrutura para esses conselhos de comunicação, de material, tudo que for necessário para que isso aconteça. Mas eu lembro que os conselhos são organismos autônomos da sociedade. Então a gente incentiva também que, se eles tiverem possibilidade de, eu quero ter uma sede, quero ter material, entendeu? Eles têm que também andar pelas próprias pernas. É claro que a gente vai ali dar o mínimo para que eles existam, mas é o mínimo. Se eles conseguirem mais, ótimo. Não é limitador. Em relação aos CADs regionais, eu acho que os CADs, eles realmente desempenharam aí um papel importante. Aí, é um conselho que discute aí o território, mas focado na questão do meio ambiente. E acho que qualquer mudança em relação ao CADs, ela vai ser discutida com os conselheiros que já existem aí. Em relação à prestação de conta dos conselheiros e audiência... aqui a Melissa colocou. Eu acho que isso a gente, enquanto governo, tem uma ação um pouco mais limitada, né? Porque seria os conselheiros prestando contas aos seus eleitores sobre o que eles estão fazendo. Eu acho que o mínimo em relação a isso, a gente pensou que no decreto, a gente já prevê que a cada 6 meses, se eu não me engano, tem uma audiência pública, não lembro qual é o termo que está no decreto, que esses conselhos, eles vão receber a sociedade civil para ouvir suas demandas. Então, aí tem uma periodicidade que esses conselhos vão ter que fazer uma reunião zona aberta para quem quiser ir lá falar com o conselho, falar. Mas acho que é importante iniciativas aqui, como o do pessoal do conselho da Casa da Cidade, que está colocando a transparência e a comunicação já como uma bandeira da sua chapa, dos seus candidatos, já se comprometendo com isso daqui para frente. Em relação às perguntas do senhor Gerôncio, menos candidatos que vagas. A gente está trabalhando bastante para que isso não ocorra. Eu acho que, se isso ocorrer de alguma maneira, provavelmente a comissão eleitoral vai pensar em alguma solução. Não consigo te dizer qual vai ser, porque esse problema não existe. Sem assinaturas, eu acho que as sem assinaturas nunca foram pensadas como um limitador para as pessoas se candidatarem. Elas são, na verdade, uma maneira de incentivar a divulgação desse processo. Então, se, por exemplo, aqui vamos passar a lista, não significa que eu já estou votando naqueles candidatos, até porque senão eu estou abrindo mão do meu voto secreto. E meu voto é secreto, então se eu assino a lista não quer dizer que eu estou apoiando, que eu vou votar naquela pessoa, mas sim que eu acho que ela deve se candidatar. Uma pessoa que mora num prédio, faz ali uma viagem de elevador nos seus apartamentos, consegue boa parte das 100 assinaturas. E eu acho que realmente é isso que o senhor Gerôncio falou. As pessoas que têm uma atuação no bairro, que conseguem discutir o bairro ali, elas têm ali 100 pessoas com quem elas podem conversar, bate na porta do vizinho É esse o meu medo. Eu sei que, se o senhor fosse candidato, o senhor teria 1000 assinaturas muito fácil. É esse o meu medo, viu? Pessoa representante. É isso. Na minha visão, o papel do Conselho Participativo é discutir a cidade, influenciar as políticas, a implementação das políticas públicas nos distritos, constituir e criar novas lideranças políticas. Eu acho que esse é um outro elemento importante. Não dá para a cidade depender apenas dos vereadores, vamos falar aqui do lado do Nabil, né, dos secretários e de tudo mais. As pessoas que estão participando desse processo, elas são lideranças locais, e a cidade precisa de novas lideranças locais que atuem na sua localidade, na cidade como um todo. Sobre a participação dos estrangeiros, eu acho que, infelizmente, o Conselho Participativo não vai dar conta de todos os segmentos que estão excluídos hoje do debate. A gente precisa discutir, ampliar, criar novos espaços de participação, porque eles são necessários. A Melissa colocou, eu já tinha colocado aqui, a participação digital é uma esfera importante de participação e pouco explorada. A gente tem que caminhar nesse sentido. Para dar conta desses novos espaços, dos novos atores, que sempre surgem na cena política, quem lê e acompanha a participação social sabe disso, há 30, 40 anos novos atores surgem todo o tempo, né? A gente precisa discutir uma política municipal de participação.
E a partir do dia 23 a 27 de outubro, a Prefeitura vai estar organizando um seminário que discute exatamente isso. Qual é a participação que a gente quer? Qual é a cidade e a interface entre o Estado e a sociedade que a gente vai querer? Nós vamos discutir isso com a presença dos ministros Jorge Age, Gilberto Carvalho, prefeito Fernando Haddad, os secretários afins. Vamos discutir um conceito que é importante, que a gente precisa consolidar aqui, que é o da cidade global, que é o governo aberto. Discutir governo aberto é também discutir participação social. Discutir participação social é discutir combate à corrupção, interface do cidadão, e envolvê-lo no debate da política pública. Então, na verdade, eu já estou convidando vocês para um debate que vai muito além da discussão do Conselho Participativo, que vai discutir um outro elemento que pode dar essa visão orgânica de participação social, que é um plano municipal de participação, que é integrar as esferas, ampliar os espaços de participação e fortalecer a militância, fortalecer o ativismo político na cidade. Quando? Do dia 23 a 27 de outubro. A abertura vai ser no 7º andar do gabinete do prefeito. O gabinete do prefeito é a sede da municipalidade, a partir das 9 horas da manhã. E aí se biblioteca agora já... Outra inovação que nós vamos fazer nessa sexta-feira, na sexta-feira dessa semana, no dia 25, nós vamos fazer a primeira abertura de dados dos transportes públicos na cidade. Primeira vez. E não aparece isso aqui, porque essa é uma outra etapa, é um outro elemento da participação social. A participação social viva é a participação social que exige do governante e exige do cidadão novas formas de atuar politicamente. Então vai ser a primeira vez que a Prefeitura de São Paulo abre a base de dados toda do transporte público. Nunca antes nessa cidade. Nessa cidade a gente vai disponibilizar isso. E isso não está na nossa pauta, não apareceu aqui, porque é novo, é um elemento novo. O que nós queremos fazer depois? Abrir a base de dados da Secretaria de Saúde, abrir a base de dados da Secretaria de Serviço. É engraçado que quando a gente foi montando essa discussão, os hackers falaram, a gente chama hackatona porque os hackers quebravam os limitantes e acessavam a base de dados da Prefeitura. Aqui vocês estão oferecendo de bandeja. Manhã, tarde. Não, e aí eles estão participando com a gente. Não, veja, a programação vai estar disponível no site e não foi fechada. Sim, mas a previsão A previsão é que sábado e domingo, ou seja, o 26 e o 27, a Secretaria de Transporte cedia a hackathon. Disponibiliza os dados todos e eles vão gerar aplicativos e vão ser premiados. São 3 prêmios. O melhor aplicativo na área de transporte, a melhor inovação tecnológica e o melhor aplicativo de participação social. E isso integrado numa discussão mais geral de governo aberto, e isso integrado numa discussão mais geral de participação social e ativismo cívico. A discussão de participação não termina na fundação de um novo conselho, nem na abertura de um novo espaço. Ela começa aí. Então nós vamos começar a fazer essas discussões que a Andressa colocou exatamente aí. Não adianta criar também novos espaços se eles não estão integrados. Não adianta você criar um orçamento participativo e não dar conta de todas as outras etapas de militância política do cidadão na cidade. O plano municipal de participação social, ele é um elemento que pode dar uma organicidade, e der conta de uma série de preocupações que foram colocadas aqui. O militante novo, tradicional, e o militante velho tem que dialogar no plano municipal. Todo mundo tem que estar contemplado. E a Prefeitura vai dar esse pontapé inicial a partir do dia 23 e 27 de outubro. Ah, sim. Obrigado. Bom, o mal entendido de não participar de outro Conselho Participativo Municipal. Conselho Participativo Municipal é o nome dessa unidade que está vinculada a uma região administrativa. Isso quer dizer que alguém que se candidate no Ipiranga não pode se candidatar na Lapa. Só isso. Não quer dizer que alguém do Conselho de Saúde não possa se candidatar
num conselho de base região administrativa. Então, esse foi o mal-entendido, e ele só existiu por essa palavra Conselho Participativo Municipal. Ah, sim, agora sim. A questão da infraestrutura, ela tem um custo, nós estamos brigando para que exista essa rubrica em cada uma das subprefeituras e, como eu disse no começo, a participação economiza dinheiro porque você foca mais o trabalho e ele dá lucro, né? Eu fiquei meio de língua roxa aqui para não falar sobre a questão do estrangeiro e da população em situação de rua, e agora eu estou entendendo um pouco melhor. Eu consigo, eu vou falar e tudo bem, eu consigo entender o argumento do TRE quanto à dificuldade do estrangeiro votar, porque não tem título de eleitor. Mas eu não consigo entender por que o Tom Green, cidadão inglês, ou Gustavo Freiberg, ainda argentino por enquanto, não possam aparecer na lista de candidatos, porque o Gustavo e o Tom não dependem do número de ingleses que tem na Vila Madalena ou de argentinos que tem na Vila Madalena, são cidadãos plenamente integrados na nossa vida. Eu acho que essa questão podia ser imediatamente incorporada. A gente está votando que vai haver Conselho Participativo do Mercosul. Bom, o Tom só o Tom vai se candidatar direto a membro permanente do Conselho de Segurança. Mas eu acho que existe uma questão de representação de segmento, que é o imigrante, que é a população em situação de rua, e existe a questão do direito de candidatura de um estrangeiro. Aí vai ter um problema, o Gustavo pode se candidatar, mas não pode votar nele mesmo. O risco de ter 0 votos, já pensou? Ángelo, me desculpa, después de 35 años de Vila Madalena, ¿sabe por qué yo me nacionalizo y soy candidato a vereador? Porque nadie perdería para mí. Nabil ou Duque? Então, eu acho que pelo menos essa questão seria possível contornar, e eu acho que de resto é estabelecer processos de votação por segmento que não precisam nem ser simultâneo, pode ser na sequência. Exato. Uma outra alternativa absolutamente viável para resolver isso. Eu acho que essas coisas estão na mesa, estão sendo estudadas, acho que teria que... Né? De resto, eu queria falar 3 coisas que são um pouco mais políticas. Eu acho que não há possibilidade desse Conselho dissolver os outros, nem em curto nem em médio prazo, por tudo que foi falado aqui do patrimônio e da necessidade que existe dos outros conselhos. O que há é a possibilidade de, pela positiva, os conselhos de base regional assumirem atribuições crescentemente, porque eles têm mais legitimidade, são gente eleita, e a gente espera que a cada eleição seja eleita por cada vez mais gente, né? E eu vejo que, eventualmente, certas questões setoriais têm que permanecer setoriais, né? Grupos de interesse e tal. Bom, e eu queria falar, finalmente, 2 coisas. Primeiro, me incomodou muito nos processos participativos que eu tive que enfrentar até agora como subprefeito, o fato de que a plateia se dirigia à mesa e ficava esperando da mesa as respostas. E eu senti uma coisa muito boa aqui, que é o que estava fazendo falta, eu cheguei a expressar isso, que é a plateia se dirige à plateia, né? E a sociedade constrói juntas as soluções. Isso é uma coisa que está no espírito desse conselho, eu espero que seja daqui para cima. E, finalmente, às vezes em que se tentou restringir a participação de partidos pela limitação aos partidos, foram desastrosas. Quer dizer, a maneira como vai se limitar, como será limitada a participação dos partidos nesse processo é pela presença maciça das entidades, das outras formas de representação da sociedade civil que tem
às vezes, melhor condição de expressão do que a própria vida partidária. A vida partidária anda meio viciada, todo mundo reclama do fla-flu, que a pessoa não discute a proposta, discute quem formulou a proposta, vê quem formulou a proposta antes de dizer se é contra ou a favor. Então, não se discute política, só tem torcedor. É, torcida, né? Então, torcedor. Eu acho que nós estamos em condição de superar isso, e esse conselho não é um momento disso. Mas a gente não supera isso desqualificando os partidos. Tem gente boa nos partidos, pelo amor de Deus. Vamos ouvir as ideias e aí a gente decide se as ideias são boas ou não. Né? Bom, olha isso. Bom, eu queria falar algumas coisinhas rápidas, mas encerrar depois, porque acho que já está muito tarde. Né? Eu acho que a coisa mais importante para mim da reunião foi essa última fala do Guga, dos dados abertos. Certo? Eu acho que foi a coisa mais importante, por incrível que pareça. Né? Porque, veja bem, não existe participação sem acesso à informação. Certo? Quer dizer, a questão dos dados abertos é fundamental. Né? Eu não sei, transporte é uma questão, mas eu acho que, né, por exemplo, fiscalização é uma questão. Fiscalização, as licitações, as propostas de licitação, tem uma infinidade de questões que, né, quer dizer, ou o conselho entra nesse tipo de questão, quer dizer, de acompanhamento, de fiscalização, de extrair, ou ele vai ficar discutindo generalidades, que eu acho que a gente está no momento de tentar dar um passo além da generalidade, certo? Então eu acho que realmente nós temos condição de avançar muito em relação à questão da participação, que eu acho que precisa desse plano, né? Está mais do que claro que precisa de um plano. Nós saímos lá da ditadura, né? Quando nós saímos da ditadura, falando assim, democracia representativa é insuficiente, nós precisamos ter uma democracia participativa. Aí nós temos muitos conselhos, né, porque as câmaras, as assembleias, etc., não eram suficientes para garantir a participação, a representação da sociedade. Os conselhos, eu acho que fizeram um ciclo aí de 20 anos, alguns, outros menos, né, outros mais até. Eu acho que tem muita coisa para você avaliar, para ver, e nós temos novos instrumentos de comunicação, de participação, temos que ver como é que eles podem ser incorporados nesse processo participativo, que eu acho que hoje, com a internet, com outros mecanismos, né, a participação presencial ela é uma das formas de participação, não pode ser a única. Então tem outras formas que precisam ser trabalhadas e num avanço aí significativo precisa ser dado. Eu quero falar uma coisa sobre o negócio dos estrangeiros, que não é estrangeiros exclusivamente. Eu acho que tem uma questão muito mais séria. E quando a gente faz campanha eleitoral, a gente vê. Né? Nós estamos falando que ele tem título ou não tem título. E uma boa parte, não é estrangeiro homem de rua, gente, certo? Até preconceito em relação aos homens de rua. Tá certo? Pode ter muitos homens de rua que não têm título, mas tem alguns que também têm. Certo? O problema não é ser estrangeiro, é quem tem título e quem não tem. Tá? E eu acho que a maior parte em São Paulo das pessoas que não têm título nem são estrangeiros. São migrantes que vieram para cá e que não têm. Né? Então o problema então você vai numa favela, você vai num cortiço, principalmente, você encontra muita gente que é só ver o número de pessoas. A abstenção nas eleições ela beira 25, 30%, né? Em São Paulo. Em São Paulo não, no Brasil. Né? Não sei, precisa ver os dados. São Paulo também. Boa parte da abstenção, claro que tem um cara que não quer votar e vai para a praia, né? Mas boa parte da abstenção é de pessoas que estão em outro lugar e que justificam. Nós estamos fazendo aqui uma eleição que é uma eleição onde o voto não é obrigatório, mas que, pelo que, né, se vai ter 10 mil urnas, isso significa que você dá amplo acesso às pessoas de poderem votar. Tá certo? Então, e talvez seja uma experiência importante para pensar como é que seria uma votação sem voto obrigatório.
Porque essa é a questão, a discussão de voto obrigatório ou não é uma discussão bastante importante aí na discussão de reforma política. Então eu acho que está colocado aí, Andressa, deixa eu só perguntar uma coisa. Eu acho, eu já falei isso para o João Antônio, não falei, mas já falei para o Chico Macena, já falei na bancada do PT, eu acho que o prazo dessa eleição é muito curto. Né? Eu acho que o prazo para a eleição é muito curto. Eu não sei qual o que está sendo pensado de mídia, né, de grande mídia, para poder divulgar um processo que é uma coisa nova. Né? Eu acho que deveria ter mais prazo para essa eleição e acho que nós devíamos ter um grande esforço, né, porque eu acho que pode ser uma coisa muito interessante para pensar o que seria voto não obrigatório, tá certo? Com infraestrutura, porque uma coisa são as eleições que têm acontecido em conselhos e algumas aqui, as pessoas votam, não sei, o Conselho de Habitação, se não me engano, tem 50 mil votos, não sei, uma classe que participou. A última eleição teve 55 mil. 55 mil, né, no 300 mil Conselho Tutelar, 300 mil num horizonte de 8, 7 milhões e meio, que é do município de São Paulo, significa, sei lá quanto, de cabeça, menos 5%, 4%, 3%. Ou seja, são 96% da abstenção. Certo? Isso é o que mais tem, e o conselheiro titular tem remuneração. Certo? E então tem uma série de questões aí. Então, eu acho que seria interessante ter um pouco mais de tempo, e acho que seria interessante ter um grande trabalho de mídia, de grande mídia, para as pessoas saberem que existe isso, porque aqui é tudo gente que está plugada em alguma coisa. Né? Agora, a maior parte dos cidadãos não sabe nem o que é isso. Né? Então, eu acho que pode ser um momento importante. E em relação aos votos dos que não têm título, né? Eu não sei se é viável ou não, mas acho que fazer o pré-cadastramento vai ser uma limitação, vai ser, mas acho que é a única maneira de fazer sem perder a isenção. E não vejo assim uma coisa tão difícil. Quer dizer, divulgar, não vai ter muita gente inscrito, eu acho, né? A não ser que o trabalho de mídia seja muito grande, também fale isso, mas mesmo assim, mas de qualquer maneira você não elimina a possibilidade das pessoas participarem, porque eu acho que é uma questão de direito, e não acho que é tão complicado abrir lá na subprefeitura de Pinheiro, todas as subprefeituras, né, um lugar onde quem não tem título, mas quer se cadastrar, ele possa se cadastrar e possa depois fazer isso aí uma lista, e na hora de votar se vota daquela lista, as pessoas, e aí cruza as listas de todas as subprefeituras num sistema simples de cruzamento, para não ter a pessoa em duas listas em dois lugares. E pode ser uma urna da subprefeitura, no mesmo lugar onde ele se cadastrou. Sabe, uma coisa que seja simples, que não vai dar uma ampla, mas também não vai permitir que quem quiser possa. Né? E que eu acho que é importante, o cara vai ter que ir 2 vezes, etc. Seria concomitante. Os dois sistemas. Concomitante, tem. Assim como tem a lista do TRE, você tem uma urna, que aliás, como acontece com o estrangeiro, você vai lá na Embaixada do Brasil em Londres, tem lá a lista dos brasileiros que estão em Londres e que se cadastraram como residentes lá e que votam lá. É uma coisa que não é tão complicada. É claro que tem muito mais brasileiros em Londres do que aqueles que votam naquela urna. Certo? Mas só os que se cadastraram, que são residentes, etc. Então eu não acho assim tão complicado. Né? Tá certo que quando eu ouço você falar, eu fico até apavorado com os tamanhos e com os quantidade de problemas que esse negócio, que essa eleição tem. Mas, de qualquer maneira, não parece uma coisa tão difícil de ser feita. Bom, eu acho que teria outras coisas para falar, mas já está muito tarde aqui. Queria parabenizar aqui a Casa da Cidade pelo debate, assim, pela presença de todos vocês também. Acho que né, é um debate extremamente importante para a cidade de São Paulo, e acho que nós estamos caminhando aí para poder ter um bom resultado. Obrigado. Só uma coisinha, que é uma sugestão de marketing. Quer um bom conselho? Participe. Deixa ela só completar um pouquinho, que ela deu umas informações aqui.
acho que em relação à divulgação, a gente está com plano de mídia aí, o João Antônio está dando entrevista, a gente vai ter entrevista na SPTV, vai ter bastante coisa na televisão, aí vai aparecer o conselho, nas rádios já está aparecendo, hoje vocês já ouviram, já teve entrevista, vai ter mais... Jornal de bairro. Nos jornais de bairro, acho que é dia 30, agora eu não lembro o dia, mas eu sei que vai ter uma coletiva na prefeitura com 70 jornais de bairro. Não, Rede Globo lá no Nobre. Rede Globo vai ter no SPTV. Nem todo pode ter. Tem que ser propaganda da prefeitura. Gente, eu acho que a gente está tentando fazer o máximo de divulgação possível com o orçamento da prefeitura, né? Porque também propaganda eleitoral em horário nobre na TV custa o bolso. Mas eu acho que tem... O subprefeito sabe as coisas. Tem faixa na subprefeitura, vai ter os panfletos, vão ter sei lá quantos panfletos, então eu acho que está tendo uma ampla divulgação. E eu ouço todo mundo, em todos os espaços que eu vou falar, não está tendo divulgação, mas também todo mundo está sabendo. Sim, claro. Porque eu, como futuro conselheiro, quero saber onde foi esse dinheiro. Com certeza. Não, agora você já começou a cobrança. Olha, eu queria falar uma coisa. Ninguém sai de casa, ou as pessoas se motivam a sair de casa para votar em candidatos. Então, o mais importante é a gente ouvir os candidatos e e os candidatos fazerem o trabalho de obter votos e fazer as pessoas irem votar. Ninguém vai, eu vou até a escola onde eu sempre votei e chegando lá eu vou ver se tem algum candidato. Não, eu não vou. Então vamos ver agora os candidatos. Vamos ver o que temos por enquanto. Gente, tá acabando, mas a gente prometeu que quem é candidato aqui pelo menos vai levantar e se apresentar. E antes, alguém perdeu um remédio por aí, a gente está preocupado se é um remédio caro ou barato, tá aqui o remédio, vocês venham ver. Então, por favor, quem é candidato aqui, faz favor de levantar e se apresentar. Um segundo. Mesa, boa noite. A todos que perderam um pouquinho do seu tempo, boa noite. Meu nome é Carla, eu sou moradora do Jardim Edith. Eu, como conselheira, eu não vou só para aconselhar o meu bairro, o problema do meu bairro. Por quê? Porque tipo assim, eu tô cansada de ir lá, na hora da urna votar e nada na prática acontecer, só ficar no blá de promessa, se vive um santo. Meu nome é Carla Lima Magalhães de Souza. Então só de promessa vai vir um santo. Então, tipo assim, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à saúde, mas ninguém tem direito a ficar doente, tá, gente? Porque, tipo assim, Pinheiros. Então, tipo assim, todo mundo tem direito à educação, mas não acontece na prática. Então, tipo assim, a gente quer cobrar isso, porque eu tenho filho na escola e todo tipo assim, o professor se desloca de muito longe, são mal remunerados, chegam lá estressados e a criança não tem uma educação de qualidade. Então, tipo assim, a gente tem direito ao verde, ao meio ambiente? Temos, mas isso não acontece na prática. Então, tipo assim, vamos ver quais são as prioridades da nossa cidade e de todos os bairros para a gente sentar, conversar e construir uma cidade melhor, gente. Porque com a participação de todos, venceremos. Meu nome é Luiz, eu moro em Pirituba, eu sou conselheiro de saúde, de unidade de saúde, de hospitais e do Conselho Estadual de Saúde. Então eu tenho uma boa vivência em conselhos, mas espero participar de mais um, espero ser melhor. Obrigado. Meu nome é Cecília Lotufo, eu estou entrando como candidata, apostando nesse conselho. Eu entrei no CADES esse ano e lá no CADES, assim, várias questões que estão me incomodando, né? A questão, principalmente relativas à própria subprefeitura, né? A corrupção e a forma como as coisas são conduzidas, a falta de entendimento dos processos. Tinham muitas questões para mim que me angustiavam. Eu resolvi entrar para participar. O CADES se chama
Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Cultura de Paz. Eu pensei que era um conselho abrangente e tal. Aí, de repente, eu fui levando as coisas para lá e a resposta era: ah, isso é questão do outro conselho, isso não é daqui, né? E aí eu, assim, resolvi entrar. Na hora eu até fiquei, confesso, né, um pouco indignada, pensando: poxa, já tenho um conselho, para que criar outro, né? Mas, enfim, estamos aqui, eu tô afim de construir um projeto, né? Além de fazer essa limpa, né, no meu caso é Alto de Pinheiros, na subprefeitura, né, esse olhar, a questão da fiscalização, a questão do que acontece na prática mesmo, sabe? Aonde que estão as denúncias, o que está sendo feito com elas, aonde que está a irregularidade. E eu tenho uma missão ainda maior, de criar um mapa do território, incorporando os dados, Olha o tempo né? do candidato, olha o tempo aí, ó. É que não tinha falado nada até agora. A tua legenda tem bastante tempo, mas a minha tem pouco. Boa noite, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou conselheiro gestor do Parque Municipal Pinheiro d'Água, sou ex-aluno do Ângelo também, né? E tivemos com o Nabil lá nas reuniões políticas lá na nossa região. Pirituba, Jaraguá. Pirituba, Jaraguá. Oi? Jaraguá. E eu já sou conselheiro do Parque Municipal Pinheiro d'Água. E, como foi dito aqui, o Conselho é uma caixa de ressonância que, porém, parece que tem algumas pessoas que têm dificuldade em ouvir essa caixa de ressonância. E a nossa luta lá tem sido muito difícil, né? Porque, enquanto conselheiro, a gente tem muita dificuldade. E espero que nesse conselho da cidade aí a gente consiga amplificar um pouco mais aí, entendeu? O nosso... Próximo? João, peraí. Tom Green, Sossego, Vila Madalena, junto com João Pedro. Perdão, candidato bom, acabou, é eu mesmo. Até a próxima. Não sei se eu preciso dizer que os dois malucos são da Vila Madalena. Sou candidata pela Sul de Pinheiros, no distrito do Jardim Paulista. Sou arquiteta e adorei essa história de conselho, né, porque para estreitar o laço entre o morador e a subprefeitura e a prefeitura. Seu nome é? Moira. Onde é? Tem mais algum candidato? Não, então